Oi pessoal, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rei e hoje eu voltei pra gente conversar sobre as minhas leituras de janeiro, as minhas primeiras leituras aí de 2024, e eu espero que dessa vez esse vídeo vá até o final. Essa é a minha terceira ou quarta tentativa de gravar esse vídeo. Eu tô gravando pela manhã, porque ontem eu tentei gravar esse vídeo umas 3 ou 4 vezes, porém tava tendo obra aqui em algum lugar, algum vizinho meu fazendo obra, e eu fui interrompida muitas vezes. Aí eu desisti de gravar ontem, tô gravando hoje, e eu espero que dessa vez dê certo. Eu tô aqui com a minha pilha de livros pra comentar com vocês, né, das minhas leituras de janeiro, mas antes disso eu vou te pedir pra deixar o curtir nesse vídeo, se inscrever no canal se ainda não estiver inscrito, ativar o sininho pra receber as notificações em primeira mão, e também me seguir nas outras redes sociais, os links ficam aqui na descrição. Tô presente no Instagram, no TikTok, tem canal de novidades no Telegram e também tem o meu apoio coletivo pelo Catarse. Por lá você apoia meu trabalho de forma direta e recebe recompensas em troca, como, por exemplo, um clube do livro, em que todo mês nós lemos um livro em conjunto e também compartilhamos as experiências de leitura através de um grupinho no Telegram e também chamadas de vídeo pra falar sobre os livros e também pra fazer sprint, fazer fofoca, enfim, a gente tem encontros semanais também pelo Google Meet, então se você tiver interesse o link fica aqui na descrição. Bora começar então a falar sobre esses livros pro vídeo não ficar muito longo, e eu já vou começar falando sobre livros que eu trouxe de 2023, leituras que eu tinha abandonado em 2023, outras que eu ainda tava lendo em 2023, então eu trouxe pra 2024. E eu vou começar falando sobre o que eu abandonei e acabei voltando pra finalizar, depois de ter ouvido várias pessoas me incentivando a finalizar esse livro, porque segundo a galera que leu esse livro, ele tinha uma grande reviravolta, tinha uma coisa ali muito grandiosa pro final da história, então eu voltei pra Depois das Brasas, da Ali Martinez. Eu já tinha falado sobre ele lá no vídeo de lidos de dezembro, que eu tinha abandonado, e daí depois disso eu recebi várias mensagens me incentivando a voltar pra saber o que acontece no final, e acabei concluindo a leitura, e confesso que de um modo geral não foi um livro que eu amei, tá? Já adianto isso pra vocês. Aqui a gente tem uma história cujos dois protagonistas não se gostam. No começo da história, cada um ali tem o seu cônjuge, né? É casado, tem a sua família, porém um acidente envolvendo uma explosão, né? Um grande incêndio que vai acontecer aqui no começo do livro, vai fazer com que eles percam os seus parceiros, e com isso então eles vão acabar lidando juntos aí com essa situação, né? Com a questão do luto, com se reerguer na vida depois desse acontecimento trágico, e enquanto isso, né, tentando ali criar os filhos e passar por essa situação. Então a gente vai ter um livro que vai ser passado assim num espaço de tempo bem longo, até a autora vai pulando meses, às vezes anos assim do que vem acontecendo, e a gente vai acompanhando essa gradação, sabe, de um casal que não se gostava pra um casal que foi unido ali por uma tragédia, né, e que acabou se tornando amigos e que mais futuramente vai se desenvolver também ali uma espécie de romance. Depois dessa primeira metade do livro, em que as coisas já estavam mais encaminhadas no sentido de tá tudo meio paz e amor, eu confesso que eu fiquei muito enjoada com a história, porque ficou muito aquela coisa idealizada, sabe, aquela coisa brega, um romance super, sabe, sei lá, assim, coisa de filme demais, sabe? Então pra mim não tava dando muito certo, eu tava muito de saco cheio já desse casal. E aí, mais pro final do livro vai ter uma reviravolta realmente, como a galera comentou comigo, né? Então eu voltei justamente pra ter, né, esse desfecho, saber o que eu ia achar dessa reviravolta. E pra mim foi uma reviravolta bem novela mexicana, sabe? Aquela coisa super elaborada e, sei lá, assim, coisa realmente de novela mesmo, que eu acho que não combinou tanto assim com o tom que a história vinha tendo até então. Mas, enfim, de um modo geral, foi um livro que no começo, né, da história eu tava curtindo, a segunda metade eu não gostei tanto assim. Acabou sendo um livro que eu dei acho que umas 2,5 estrelas, 3 estrelas mais ou menos, porque é um livro que quem pegar pra ler vai ler rápido, sabe? Ele é curto, tem uma escrita bem fluida, uns acontecimentos que são bem intrigantes até a primeira metade do livro, depois fica assim um marasmo. Pra mim ficou muito chato, e aí volta, né, lá pro final do livro, lá pelos 80% do livro, rola essa grande reviravolta, esse grande acontecimento, e daí a gente vai ver, né, o desenrolar disso, que, da minha opinião, também eu acho que foi um desfecho bem abrupto, assim, as coisas, a forma como a autora fechou tudo ali foi bem rápido, assim, bem corrido, então não foi um livro que me agradou de um todo. Porém, concluí aí, né, depois de ter recebido várias mensagens me pedindo pra voltar pra essa história, então tá aí, concluí, e esse foi, né, o veredito, essa foi a minha opinião final desse livro. Daí outro livro que eu concluí agora no começo de janeiro, mas que eu vinha lendo ele já desde dezembro, foi o Better Than Revenge, da Tayana Alves. Eu vou deixar a capinha colorida aqui pra vocês saberem como é. Apesar do título, é um livro escrito em português, então podem ir sossegados. Saiu um vídeo recente aqui no canal em que eu falei sobre os 2 livros desse universo que a Tayana Alves escreveu, que é um romance, né, são histórias de romance ambientadas no universo da Fórmula 1. Eu acompanho Fórmula 1 já há alguns anos e eu fiquei muito curiosa quando ela começou a escrever essas histórias. Eu li o primeiro livro, que é O Caminho que Me Leva Até Você, quando ele foi lançado lá em metade do ano passado. E agora, mais pro final, né, do ano, ela publicou o Better Than Revenge, que é uma história que tem personagens, né, protagonistas que aparecem já no primeiro livro. No primeiro livro, que é O Caminho que Me Leva Até Você, o protagonista masculino ali, ele foi inspirado no Lewis Hamilton, e nesse segundo aqui, o protagonista foi inspirado no Fernando Alonso. E, enfim, como eu falei, tem um vídeo aqui no canal
canal em que eu falei melhor sobre essas experiências de leitura, mas também sobre as tramas em si, que eu adorei. Esse aqui, inclusive, eu acho que teve acontecimentos e reviravoltas que me pegaram ainda mais do que o primeiro. E, assim, surpreendentemente, eu não entendi exatamente o porquê, mas esse vídeo já ultrapassou os 17 mil visualizações. Eu não entendi o que aconteceu naquele vídeo, mas eu espero que tenha sido suficiente, né, assim, que eu tenha conseguido alcançar pessoas o suficiente e convencê-las a dar uma oportunidade ao trabalho da Tayana, que é uma escritora de mão cheia, maravilhosa, super talentosa, que sempre traz histórias de romance muito envolventes, muito gostosas de ler, cheias também ali, né, de algumas situações que vão fazer a gente refletir com relação a críticas sociais, principalmente relacionadas ao racismo, mais especificamente ainda ao racismo com mulheres. Então, ela vai dar protagonismo a mulheres pretas de uma forma incrível nas suas histórias. No primeiro livro, a protagonista, Caroline Pimenta, é uma repórter que vai começar a cobrir a Fórmula 1 pela primeira vez. Já nesse segundo livro, que é o Better Than Revenge, a protagonista da história, que é a Alison, ela vai ser a primeira mulher a correr na categoria, o que nunca aconteceu, inclusive até hoje, tá? Nunca nenhuma mulher correu na Fórmula 1. E, enfim, ela vai ser a primeira mulher a fazer, né, isso, e é uma mulher preta, que vai carregar ali, né, muito da, vamos dizer assim, da expectativa que as pessoas têm em cima dela, né, por ser uma mulher, enfim, toda a questão que a gente já sabe de antemão, pelo menos sendo mulher, você já imagina, né, que uma mulher vai ter que se mostrar o seu valor 3, 4, 5 vezes mais do que um homem pra poder provar que ela é digna de estar ali. E, além disso, a gente tem também a questão do romance, né, ela vai acabar tendo que correr com um cara, né, o seu parceiro de equipe ali, é um cara com quem ela já tem um histórico no passado, aconteceu alguma coisa anos atrás que a gente não sabe exatamente o que é, mas que fez com que eles, na verdade, principalmente ele, né, ele detesta ela, ele não quer ver ela nem pintada de ouro, mas vai precisar conviver com ela e a gente fica a história toda se questionando o que foi que aconteceu, o que fez esses dois se odiarem desse tanto. Então, a gente vai, ao longo da história, descobrindo isso. E, quando tudo é revelado, eu fiquei assim, chocada, porque realmente foi uma coisa que eu não tava esperando. A Tayana conseguiu construir ali uma tensão muito legal entre esses personagens, uma história que tá muito bem intrincada, então eu deixo aqui a forte recomendação pra você, caso ainda não conheça o trabalho dela, vai ler, começa aí por qualquer um dos dois, não precisa ler na ordem, necessariamente, e eu tenho certeza que você vai gostar. Os dois livros estão no Kindle Unlimited, eu vou deixar o link aqui na descrição. Agora, falando da nossa leitura de janeiro do Clube de Apoiadores do Catarse, eu vou comentar um pouco sobre Paula, da Isabella Allende, mas eu vou comentar bem pouco, porque eu fiz um vídeo muito extenso já falando sobre esse livro, que se não saiu aqui no canal ainda vai sair, então aguardem. Gente, ó, só pelo tanto de post-its que eu marquei aqui, né, que eu usei pra marcar essa história, vocês já podem imaginar aí que foi um livro que eu me conectei muito, assim como todos os outros que eu já li dessa autora. Eu acho, a essa altura, depois de eu ter lido 4 livros, eu acho, dela, eu acredito que todos os livros que eu ler dela eu vou gostar. Então, assim, não pode ser, não foi muito diferente com esse, né? Aqui a gente tem uma história que é mais uma espécie de, não é bem uma autobiografia, mas é tipo um relato. Começa como uma carta, tá? Vamos começar do começo. Começa como uma carta. A Isabel tá escrevendo pra Paula, como se ela estivesse conversando com a Paula, que é a sua filha. Lá na década de 90, no começo da década de 90, a filha dela foi diagnosticada com uma doença rara e muito agressiva, e ela acaba escrevendo cartas pra Paula, contando pra ela o que tem acontecido no momento presente, e também volta a, assim, anos no passado pra poder contar sobre a história da família, sobre as origens da família, porque ela tinha um certo receio de que quando a Paula saísse do coma que ela entrou ali, né, por causa da doença, ela pudesse voltar com algum tipo de dano cerebral que talvez fizesse com que ela tivesse perda de memória ou coisa assim. Então ela acaba decidindo escrever mais sobre a história da família, sobre, né, a trajetória da própria Isabel aí ao longo dos anos, e também contar pra Paula o que tem acontecido no presente, as pessoas que estão visitando ela, a progressão muito rápida da doença. Enfim, é um livro muito, muito tocante, que tem vários momentos assim que você fica com vontade de chorar, mas ao mesmo tempo, na página seguinte, você já tá dando risada porque ela solta alguma coisa assim super, sabe, divertida dentro da escrita. E é aquele tipo de livro em que a gente tem como se fosse uma espécie de diário mesmo, assim, que a gente vai ter as passagens dela, né, contando o que tá acontecendo, contando a história da família. É aquele tipo de livro, inclusive, que tem blocos muito grandes de texto, porém, ao mesmo tempo que tem, né, esses blocos muito grandes de texto que podem assustar alguns leitores que podem pensar que não vai ser uma leitura fluida, gente, não se enganem, não vão por esse caminho, porque aqui a gente tem uma história que é muito, muito gostosa de acompanhar, no sentido de Isabel sabe o que tá fazendo, ela sabe escrever, então ela sabe te conduzir ao longo dessa história, te fazer ficar preso no que ela tá contando, e ela tem uma escrita que, além de muito envolvente, também é muito, como eu posso dizer, ela vai ao longo de cada capítulo te
dando informações, situações e coisas que podem parecer banais, mas que vão prender na sua atenção e que se aproxima ainda mais da gente por ser uma história de uma pessoa comum, sabe? Não é nada muito elaborado, nada muito uau. Porém, ao mesmo tempo, a gente, conhecendo a história da Isabel ao longo da sua narrativa aqui do passado, a gente vai vendo que ela teve uma experiência, né, uma vida, assim, realmente muito extraordinária. Então, gente, eu deixo a forte recomendação pra vocês de Paula. É um livro que talvez aí não seja pra todos os leitores, porque ele vai ter alguns temas sensíveis, né? Vai falar sobre essa questão da doença, sobre a questão de lidar com um parente, né, uma pessoa da família muito querida que você sabe que não vai ter retorno, que essa doença só vai dali pra frente levar essa pessoa cada vez mais. Tem a questão do luto também. Então, assim, é um livro que talvez não seja pra todo mundo, mas ainda assim eu recomendo pra quem tiver interesse em conhecer Paula. Tava disponível no Kindle Unlimited, eu não sei se já foi retirado, porém, se não foi, deixo aqui a recomendação mais uma vez. E cada vez mais apaixonada por Isabel Allende, então deixo aqui a recomendação de novo, né? Já recomendei, tô recomendando de novo. Daí eu peguei pra ler, em seguida, um livro que eu tinha comprado no ano passado, sem saber nada sobre. Ano passado eu fiz isso em algumas ocasiões, quando eu visitei algumas cidades que eu nunca tinha ido, ou que às vezes eu já tinha visitado, mas enfim, fui comprar uma lembrança, que no caso seria um livro que eu nunca tinha ouvido falar. E daí eu escolhi Uma Longa Caminhada até a Água, que é esse livro aqui que foi publicado pela Martins Fontes, e foi escrito pela Linda Sue Park. A Linda Sue Park, ela é uma autora norte-americana cujos pais são sul-coreanos, então ela tem essa ascendência coreana, né? Na verdade, a família dela toda veio da Coreia do Sul. E a história aqui, no caso, que ela vai contar pra gente, se passa no Sudão, no sul do Sudão, durante a década de 80 e durante o começo ali dos anos 2000. Aqui a gente tem uma história que foi inspirada em acontecimentos reais. Na verdade, um dos personagens principais aqui dessa história, que é eu esqueci o nome dele, Selva. O Selva é um jovem que existe na vida real, né? Um homem que existe na vida real, e a autora se inspirou na história dele. Na verdade, aqui pro final da história, a gente tem uma nota da autora em que ela explica que ela acabou conhecendo o Selva, eles viraram amigos, e ela achou a história dele muito inspiradora e quis contar a história dele, então ela acabou tendo muito do contato com o Selva pra poder contar a sua história desse homem que é original ali, né, nasceu no sul do Sudão e que viveu uma vida muito difícil pra dizer o mínimo e também ao mesmo tempo muito inspiradora. O Selva, ele nasceu numa região ali do sul do Sudão, ele fazia parte, né, da sua comunidade e tal, e no começo ali dos anos 80, mais ou menos, onde o livro começa a se passar, acho que é 84, mais ou menos, eu acho que é mais ou menos por aí, 85, vai, é no meio da década de 80. O Sudão estava passando por uma série de conflitos religiosos envolvendo, né, diferentes grupos que acreditavam em diferentes religiões. Não vou entrar muito no detalhe, porque a própria autora não se detalha muito com relação ao conflito. A gente sabe que esse conflito existia e que isso vai impactar na vida das pessoas que vivem naquela região, como, por exemplo, o próprio Selva e a família dele, né? Então, no começo do livro, ele tá na escola, tá acabando a aula ali, quando acontece ali, né, uma espécie de invasão. Tem todo um confronto que vai se desenrolar ali no começo do livro, que vai fazer com que ele precise fugir da escola e se embrenhar no mato pra se proteger. Com o passar do tempo, né, assim, ele vai se perdendo, não encontra o caminho de volta pra família, na verdade a aldeia dele, ele não sabe mais pra onde é que tá. E quanto mais vai passando o tempo, mais ele vai se afastando da família, vai se encontrando com pessoas ao longo do caminho que também estão fugindo do confronto. E com o passar, né, dos anos, porque sim, essa trajetória dele aí vai durar por muitos anos, ele passa inclusive a fazer parte de grupos de refugiados, tudo isso buscando, né, voltar pra sua família, voltar pra sua aldeia. Só que, né, ao longo de toda essa trajetória dele, ele vai acabar passando por outros países ali da África que vão fazer com que ele se afaste cada vez mais do seu local de origem, porém ele tá sempre, né, a todo momento buscando formas de sobreviver e de voltar a encontrar a sua família. Até que em determinado ponto ali na vida adulta dele, ele vai acabar sendo tirado da África, né, ele vai acabar parando nos Estados Unidos, por um contexto que quando você lê você entende exatamente o que acontece, mas é quando ele tá nos Estados Unidos que ele acaba, tipo, recebendo educação, que ele vai, enfim, né, ter mais oportunidade de fato fazer alguma coisa pra ajudar a sua aldeia, pra ajudar de onde ele veio. Depois de muitos anos ele vai ter um contato com alguém da família, então a gente tem uma história assim que vai passar ao longo de muitos anos. E paralelamente à narrativa da perspectiva do Selva, a gente tem uma perspectiva de uma garotinha de uns 8 anos, mais ou menos, ali no começo dos anos 2000, que todos os dias faz uma caminhada muito longa até a lagoa pra poder buscar água e levar pra sua família. Essa menininha mora no sul do Sudão e a gente vai tendo ali, né, a narrativa tanto com relação ao Selva tentando voltar pra casa, ao mesmo tempo que a gente tem a narrativa dessa menininha lidando com a rotina de viver numa região em que o acesso à água é muito precário. Ela precisa viajar, né, caminhar por muito tempo pra poder buscar água. Depois ela tem que caminhar de novo pra buscar mais água. E com o passar do tempo, né, a gente vai vendo ali que aos poucos o progresso vai chegando ali na região dela, no sentido de a água poder ser encanada e ser levada até
aldeia dela, né, pra que ela não precise, nem ela, nem outras crianças e outras pessoas não precisem mais fazer essas viagens muito longas pra poder buscar água. Então é um livro bem emocionante, cheio de panos de fundo muito interessantes dessa região, dessa época, e que tem, né, esse significado ainda mais forte por ser baseado numa história real. Então deixa aqui a recomendação também pra vocês. É um livro bem curtinho, a menos de 100 páginas, ou tem exatamente 100 páginas, alguma coisa assim. 107 páginas. Você vai ler bem rapidinho e com certeza você vai curtir bastante essa leitura, então eu deixo aqui a recomendação pra você também. De livro levinho, eu li o Mil Vezes Amor, da Lynn Painter, que foi o livro mais recente da mesma autora de Melhor do que nos Filmes, que saiu aqui no Brasil. Aqui a gente tem mais um romance jovem, bem gostosinho de ler, bem fofinho, que vai ter essa pegada de Dia dos Namorados. Aqui a gente tem uma personagem que quer ter o Dia dos Namorados perfeito, né? Então ela tem a lista ali do que tudo que ela vai fazer pra vida dela. Na verdade, não só ela tem o controle do que ela gostaria que acontecesse no Dia dos Namorados, como ela também tem o controle do que ela gostaria que acontecesse na vida dela. Então, assim, o futuro dela já tá todo planejado, porque ela tem uma lista de coisas que ela vai fazer e que ela tem que, sabe, conseguir até chegar naquilo que ela realmente deseja. Então, tipo, ela é aquela pessoa que gosta de ter um controle de tudo. Porém, as coisas vão sair total do controle dela aqui no começo do livro, porque ela vai se ver em um looping eterno nesse Dia dos Namorados, em que várias coisas vão dar muito errado em diferentes dias. Cada vez que ela acorda, ela tá de novo nesse Dia dos Namorados. E ao longo da leitura a gente vai junto com ela tentando desvendar o que tá acontecendo, por que ela entrou nesse looping e o que ela tem que fazer de diferente pra sair desse looping, sabe? E ao longo dessa trajetória, ao longo dessa longa jornada, ela vai, é claro, ali se descobrindo de certas formas, sabe? Coisas que vão acontecendo na vida dela vão ajudando ela a se descobrir, a repensar muita coisa que ela tinha ali como certeza pra vida dela. Então é aquele livro que ao mesmo tempo que vai ter o romance, que vai ter essa coisa muito gostosa, bem comédia romântica dos anos 2000, sabe? Essa coisa do looping e tal. Ao mesmo tempo a gente vai ter uma personagem que vai, ao longo da história, se reconstruindo e se redescobrindo. Então é um livro bem fofo. Pra quem gostou aí de Melhor do que nos Filmes, eu recomendo que leiam também Mil Vezes Amor, que tem a mesma pegada, sabe? Romance fofo, jovem, com personagens se descobrindo a vida agora, né, durante a adolescência. Então eu deixo aqui a dica pra vocês também desse romance fofo. E agora, vamos falar de um romance que eu achei que ia ser fofo. Ele tem até umas fofurices, mas foi um tipo de livro que, assim, me fez ter milhões de pensamentos. Inclusive fiz um vídeo aqui pro canal sobre Lugar Feliz e tudo o que esse livro traz de discussão sobre amadurecimento e sobre como pode ser muito difícil você amadurecer. Porque amadurecer cobra da gente um preço que a gente precisa pagar, porque a gente vai passar por essa fase, sabe? A gente vai amadurecer, a gente vai se ver nessa situação de precisar priorizar coisas na nossa vida. E muitas vezes o que a gente vai precisar priorizar não é o que a gente quer necessariamente priorizar. Muitas vezes a gente precisa priorizar as nossas obrigações, pagar nossas contas, sabe? Entregar nosso trabalho em dia. E muitas vezes nesse processo a gente acaba deixando coisas de lado que são muito caras pra nós, mas que, assim, é o preço a se pagar, sabe? Aqui a gente tem a história da Harriet, que é uma jovem médica que tá fazendo cirurgia geral, eu acho, que ela tá fazendo uma espécie de residência, eu acho que é pra cirurgia geral. E no começo do livro a gente vai ver que ela tá tirando uma semana de férias, ela tá indo pro Lugar Feliz, que é uma espécie de chalé num local bem praiano, assim, do Maine, nos Estados Unidos. E é um local em que ela e os amigos dela, de longa data, né, são 6 amigos no total, eles todo ano se encontram pra passar um período juntos ali, e isso acontece já há muitos anos, porque eles se conhecem desde o começo da faculdade, quando eles tinham seus 20 e poucos anos. Então eles se encontram ali todos os anos, tem esse momento mágico e tal, então se tornou o Lugar Feliz deles, porque é o lugar onde eles vão pra fugir, sabe, dos problemas, se reconectar e coisa e tal. E a gente vai ver aqui que ela vai estar voltando pro Lugar Feliz dela, muito empolgada por rever os amigos, por tirar esse tempo aí de descanso, porém também a gente vai descobrir que ela recém terminou o noivado com uma pessoa que é um dos membros desse grupo. E eles dois combinaram de que ele não iria, né, o Win não iria pra essas férias, porém quando ela chega lá, ela vai ver que ele foi, que ele não cumpriu o combinado, ele tá lá e ela fica muito desconcertada a princípio, e eles acabam ali, né, depois de descobrir certas coisas que vão acontecer durante essa semana, coisas muito importantes envolvendo os seus amigos, eles acabam fazendo esse trato de não contar ainda que eles terminaram. Na verdade, eles já terminaram, né? Eles romperam o noivado tem uns 6 meses e eles ainda não encontraram o momento certo de contar isso pros amigos, porque eles acreditam que isso pode influenciar negativamente o relacionamento deles, porque sempre foram os 6 e agora eles não estão mais juntos, então pode deixar ali, né, um clima estranho. Então eles ainda não encontraram o momento ideal pra falar sobre isso, e agora menos ainda, porque tem uma coisa muito grandiosa que vai acontecer nessa semana ali envolvendo 2 amigos deles, então eles acabam combinando de não contar nada a princípio pra não estragar a semana. Então eles acabam fingindo que ainda estão juntos em vários momentos ali, né, ao longo dessa semana, pros amigos não desconfiarem de nada. Porém, conforme a leitura vai se desenvolvendo, a gente vai vendo que as coisas não estão mil maravilhas pra ninguém desse grupo. Não só entre o casal, mas também entre outras pessoas ali do grupo de amigos. Existem coisas estranhas, que tá todo mundo assim varrendo pra debaixo do tapete, sabe, fingindo que não tá acontecendo, em nome de manter
sabe, aquele clima gostoso de amizade que sempre existiu desde o começo dos 20 anos deles. E, paralelamente a isso, a gente vai tendo a narrativa, né, nesse presente, que é o lugar feliz, e também no passado, em que a gente vai entender como que esse grupo se formou, como que chegou nessas 6 pessoas, né, que a princípio eram só 3 meninas, e daí aos poucos foram entrando novas pessoas do grupo e foram se formando essas 6 pessoas. A gente vai também entendendo como que surgiu o relacionamento do Win e da Harriet, né, como surgiu a partir de uma amizade, a partir daí foi crescendo pra outra coisa, né, que ao longo dos anos aí foi se solidificando em um relacionamento amoroso e, consequentemente, ali depois em um noivado. Então a gente vai acompanhando aí essa trajetória que vai fazendo a gente entender melhor desses personagens, entender melhor o contexto de vida da Harriet, por que que ela é do jeito que ela é, a gente também entende o Win, por que que ele age do jeito que ele age, e tudo isso são construções que vão se desenvolvendo ao longo da leitura, que vão fazendo a gente entender por que a coisa chegou no ponto em que chegou no momento presente. E ao longo da leitura a gente vai tendo, assim, um monte de coisas acontecendo na vida desses dois que vão fazendo a gente se identificar muito, principalmente se você é uma mulher na faixa aí dos quase 30 anos que já passou por situações semelhantes. Por exemplo, a Harriet tem uma questão ali envolvendo a família dela, em que ela sente que ela deve, né, aos pais todos os sacrifícios que eles fizeram para que ela chegasse na vida que ela tem hoje, né, para que ela pudesse cursar medicina, ao mesmo tempo que ela não se sente tão assim como se aquilo fosse o que ela realmente quer fazer, mas é mais assim o caminho natural das coisas, sabe? E fazendo o que os pais deram de ideia para que ela fizesse, né, na sua vida profissional, porque afinal de contas ela queria, né, se mostrar grata, ela queria retribuir pra eles todo o sacrifício que eles fizeram por ela e pela irmã ao longo de toda a vida. Ao mesmo tempo, a gente tem questões envolvendo o Win, né, que é um rapaz que ao longo de toda a sua vida nunca teve nenhum destaque, ele nunca descobriu, assim, nunca teve uma vocação, nunca teve certeza do que queria fazer da vida, né, ele também sempre foi um garoto que nunca foi aquele aluno brilhante, então ele tem uma certa visão de si mesmo que não é muito positiva. Enfim, são coisas assim que a autora vai trabalhando ao longo da leitura que são muito interessantes, além, é claro, de trabalhar essa questão da amizade, que é muito, muito legal a forma como ela constrói isso, no sentido de, assim, trazer pra história uma coisa que a gente vive muito facilmente na vida real quando você atinge determinada idade na sua vida, né? Que é tipo assim, você, ao longo da vida adulta, você vai tendo tantas novas responsabilidades que muitas vezes você precisa colocar, assim, em primeiro lugar as suas responsabilidades e acaba, de certo modo, deixando de lado certas coisas que são caras pra você, como, por exemplo, as suas amizades. E não que esse sentimento vai mudar, não é que, tipo, a amizade vai acabar, mas é que ela vai sofrer modificações ao longo dos anos. E isso é muito difícil, sabe? É muito difícil pra gente chegar nesse ponto de entender que as coisas não são mais como eram antes, que agora elas são de uma forma diferente e que a gente precisa ficar em paz com o que aconteceu no passado, entender que aquilo ficou no passado e que a nossa vida do passado, ela acabou, entendeu? A gente tá agora num outro momento em que as coisas têm uma outra configuração. Enfim, gente, foi um livro muito, muito legal. Eu gostei bastante da leitura, mais ainda das questões que a autora vai desenvolver aqui ao longo da história. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra você saber com mais detalhes aí tudo que eu fui pensando e desabafando com vocês ao longo da leitura, mas gostei muito, muito do livro e recomendo mais uma vez também. Em seguida, eu vou conversar agora com vocês sobre um livro que, gente, assim, ó, eu fico ainda pensando sobre ele muito e foi um livro que eu li relativamente rápido, porque é uma leitura bem rápida, mas ao mesmo tempo é aquele tipo de história que marca a gente e fica com a gente por muito tempo, que é O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Esse é um livro que eu tava na minha estante já há algum tempo e eu ia, assim, postergando a leitura porque eu já imaginava que fosse ser uma leitura que iria me pegar, assim, de jeito. E é um livro que eu acabei colocando agora pra minha meta de leitura de 2024 e consegui concluir já logo no primeiro mês. E aqui a gente tem basicamente os diários da Carolina Maria de Jesus, que é uma mulher que nasceu em Minas Gerais, porém se mudou pra São Paulo, lá no começo da década de 50, mais ou menos, em busca de melhores condições de vida, né? São Paulo, que era aquela grande potência que estava crescendo desordenadamente e que, né, atraía muita mão de obra de diferentes locais do interior do Brasil. E a Carolina Maria de Jesus foi uma dessas mulheres, né? Então a gente tem aqui uma mulher preta que estudou somente até a 4ª série, que foi pra lá em busca, né, de melhores condições de vida, porém acabou encontrando algo muito diferente daquilo que ela imaginava. Agora, né, no momento em que a leitura começa, a gente tem ali os diários dela em que ela vai contar a sua história, né, a sua rotina enquanto uma mulher preta, favelada, que trabalha catando papel e outros itens também pra poder viver e comprar comida pra sustentar a si mesma e aos seus 3 filhos. Aqui a gente tem como protagonismo, né, a escrita incrível da Carolina Maria de Jesus, que embora tenha estudado somente até a 4ª série, tem uma escrita muito, muito boa. Ela é uma mulher que tá frequentemente lendo, então ela busca se instruir através da leitura. Inclusive é muito emocionante ver, né, esses momentos em que ela mostra todo o seu, assim, o quanto ela prioriza a leitura na vida dela. É uma coisa muito bonita, apesar de todos os pesares, ela ainda continua priorizando a arte na vida dela. E ela até tem, assim, uns conhecimentos de arte que são bem interessantes de acompanhar ao longo da leitura, né, como música clássica e tal. Então é uma coisa muito bonita de se ver como que, apesar de tudo, ela ainda assim encontra espaço na vida dela pra arte. Porém, né, a gente tem aqui, como eu falei, essa narrativa que tem
assim, tudo é escrito pela Carolina Maria de Jesus, porém a gente tem um protagonismo aqui dentro dessa história, que é um dos protagonismos mais tristes que eu já vi na minha vida, que é a fome. Ela convive, né, ela e a sua família convivem frequentemente com a fome, constantemente com a fome. Ela depende de vender tudo aquilo que ela cata pra poder conseguir uns trocados e comprar comida pros seus filhos todos os dias. Então é aquela história de uma pessoa que tá todos os dias, assim, batalhando pra sobreviver. Não é como se ela tivesse um descanso, sabe? Ela não tem um dia de descanso. Inclusive, em vários momentos aqui do livro, a gente vai ver momentos em que ela tá exausta, ela tá absolutamente, assim, sem nenhuma vontade de sair de casa, seja porque ela tá muito cansada, seja porque ela pegou uma virose, tá doente, porque aqui também tem esse contexto das doenças, né? A gente tem aqui um rio que passa ali perto, que muitas vezes é contaminado, e a própria doença que vem do fato de essas pessoas não estarem tendo os nutrientes necessários pra o corpo funcionar bem, sabe? Então, a gente vê que em muitas ocasiões ela tá, assim, sem nenhuma condição de sair pra trabalhar, mas se ela não sair pra trabalhar, os filhos dela não vão ter o que comer, porque muitas vezes ela não tem nem açúcar, sabe? Pra fazer qualquer coisa. E é muito, muito doloroso ver esse tipo de, assim, situação sendo narrada de uma forma tão íntima, tão próxima, né? E em diários de uma pessoa que realmente existiu, que realmente viveu tudo isso. E aqui a gente tem o recorte, né? Que é a vivência, no caso ali, da Carolina, que vai mostrar não somente a sua questão com a fome, mas também a questão com a pobreza, com a miséria, sobre como ela, assim, desprezava totalmente, não desprezava, mas ela detestava viver na favela, como ela queria ter melhores condições de vida, como ela gostaria de prover melhor, né, mais pros seus filhos, mas ela não tem condições de fazer isso, porque tudo o que resta a ela fazer é vender aquilo que ela cata na rua. E em dias que ela não encontra nada pra catar, é um dia que ela fica totalmente desesperada, porque ela não sabe o que ela vai conseguir pra poder dar de alimento pros seus filhos. Muitas vezes ela acaba também pegando sobras da feira, ou sobras de uma fábrica, ou às vezes sobras de ossos que um açougue jogou fora, e daí ela vai lá e cata pra poder fazer uma sopa de ossos pros filhos, sabe? É um tipo de situação que, assim, eu nunca passei na minha vida, eu nunca cheguei perto de passar por isso, e só de imaginar, tipo assim, que uma família inteira, e aqui a gente tá falando de uma família, quando você começa a pensar que existem muitas nesse contexto, assim, é de deixar você com um nó na garganta que não sai por nada, sabe? E durante a leitura, eu senti isso o tempo inteiro. Então, ele é um livro que, ele é muito difícil, tem muitas questões que a autora traz aqui, né, nos seus relatos, não só com a fome, com a pobreza, com a miséria, com a doença, com a necessidade, com ter filhos precisando de coisas, né? Muitas ocasiões aqui a filha dela mais jovem tá precisando de sapato porque tá andando descalça e ela não tem dinheiro pra comprar um mísero sapato pra filha dela, ao mesmo tempo que a gente tem ali os contextos históricos do período, né, em que a gente tem ali metade até o finalzinho, assim, da década de 50, mais pro final da década de 50. Então, assim, gente, é um livro muito rico em detalhes, em questões que a gente precisa pensar e que não ficaram lá no passado, que ainda existem até hoje. Assim, é maravilhoso de uma forma muito dolorosa. E esse é um livro que eu acho que todo mundo no Brasil deveria ler, todos os brasileiros deveriam ter contato com esse livro, com a escrita dessa autora, que, por sinal, esse livro aqui foi traduzido para 13 idiomas. Então, acho que até para Alemanha esse livro foi traduzido. Então, muitas pessoas conhecem a história da Carolina, e eu acho que os conterrâneos dela, né, a galera aqui do Brasil, deveria conhecer também e, enfim, né, ter contato com essa realidade que muitas vezes não é uma realidade que você vivencia. Então, eu deixo aqui a recomendação desse livro maravilhoso que vai destruir seu coração. Com certeza vai, mas é uma destruição necessária, eu acredito. Agora a gente vai falar de Vamos Comprar um Poeta, do Afonso Cruz, que é um livro muito curtinho, ó, bem pequenininho também, menor do que o tamanho da minha mão, menor que a minha mão, na verdade. Foi o livro que eu ganhei de presente do amigo secreto das Booktubers ano passado, foi a Tati Leite que me deu de presente. E esse é um livro de autoria portuguesa, então a gente tem um texto aqui também no português de Portugal, que não dificulta nada o entendimento da leitura. E aqui a gente tem um livro que é bem interessante, porque é uma história muito, assim, é uma espécie de distopia em que tudo nessa sociedade é quantificado e tudo precisa gerar lucro. Então é aquele tipo de sociedade em que absolutamente tudo é medido com base em números, é medido no valor que aquilo vai agregar, no lucro que aquilo vai agregar. Tudo tem patrocínio, sabe? Na garrafa d'água, assim, vai ter um patrocinador aqui na garrafa d'água. Um bolo de aniversário vai ter também ali a marca patrocinadora. Então tudo, sabe, gera lucro, tudo tá voltado pro dinheiro. E aqui a gente tem, né, essa sociedade em que os artistas, eles são como se fossem animais de estimação. Você pode ir lá e comprar um artista. No caso aqui, a narradora desse livro, que é uma menina que a gente não conhece o nome, a gente não sabe exatamente quantos anos tem, a gente só sabe que ela vai pedir de presente pro pai um poeta. O pai dela vai lá junto com ela, vai comprar um poeta, e a partir daí ela vai ter um contato um pouco mais próximo, né, com a arte através da visão desse poeta. A gente vai acompanhar também toda a dificuldade que essa família tem de entender a forma de enxergar a vida que um poeta tem, né, essa forma mais poética, né?
Mas enfim, eu não sei como explicar melhor, mas assim, ela vai ter esse contato com a poesia, com uma nova forma de enxergar o mundo pela primeira vez. Nos primeiros contatos, ela não vai entender praticamente nada do que ele fala, ou do que ele quer dizer ali com as suas metáforas, com as suas ideias. Ela não vai entender nada. E ela vai, ao longo da leitura ali, né, com muita dificuldade, com o passar do tempo, entendendo um pouquinho mais sobre como enxergar a vida de outra forma. Porém, mais aqui pela metade do livro, a gente vai ver que essa família vai sofrer um infortúnio financeiro e, assim, contra todas as expectativas, vai ser uma coisa que esse poeta vai falar pro pai dela, né, que é um cara totalmente contra a arte, contra as coisas que o poeta comenta, enfim. Vai ser uma coisa que esse poeta vai comentar pra ele, que vai fazer com que ele acabe, né, salvando ali as finanças da família, a empresa da família. E também vai ser por causa desse poeta que a própria mãe dessa jovem, né, a mãe dessa família, vai tomar uma decisão que diz respeito muito a si mesma, né, vai se colocar em primeiro lugar. É um livro muito interessante, muito curtinho, que vai trazer aí uma história que vai fazer a gente ficar, sabe, vai dar umas cutucadas, assim, tipo, pra gente parar pra pensar, inclusive na forma como a gente vive hoje, como a gente encara o mundo e a vida como essa questão lucrativa, né? A gente tá sempre preocupado em lucrar mais e mais e mais, e muitas vezes a gente esquece de olhar pra vida com esse olhar mais poético, mais artístico, e muitas vezes a gente também esquece de enxergar a vida como algo além de lucro, sabe? Assim, muitas vezes a vida, ela... É óbvio, né? A gente precisa do dinheiro ali pra sobreviver, pra poder pagar as contas e viver, mas muitas vezes vai mais além disso, sabe? E eu acho que tem muito a ver também, ao longo da leitura a gente vai tendo, né, pelo menos eu fui tendo esses insights, assim, sobre como aquela ideia de dinheiro não traz felicidade quando você é muito rico, quando você é bilionário, sabe? Muitas vezes a gente tem essa ideia de que, meu Deus, eu queria ser rica, eu só queria ter 1 milhão na minha conta, porque ia resolver todos os meus problemas. Iria resolver os seus problemas financeiros, mas muitas vezes outro tipo de problema, o dinheiro não resolve. Então, assim, são coisas que a gente vai pensando aí ao longo da leitura que eu achei bem interessante, então eu deixo aqui a recomendação. Um livro super curtinho que você vai ler aí, sei lá, em um dia, menos, pá, e vai te trazer aí, né, enfim, coisas pra você pensar. E esse era o vídeo de hoje, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí de acompanhar esse longo vídeo falando sobre as minhas primeiras leituras de janeiro. Acho que eu comecei o ano muito bem, porque li coisas muito interessantes, não tive nenhuma leitura ruim, tirando Depois das Brasas ali, né, que eu trouxe de dezembro, mas eu só concluí agora em janeiro. Enfim, tirando isso, não tive nenhuma leitura ruim. Deixo aqui pra vocês a recomendação de todos esses livros, os links vão estar aqui na descrição, então peguem aqui embaixo se vocês forem comprar, porque são links que eu recebo comissão se você comprar através deles, então muito obrigada desde já se você usar meu link pra comprar qualquer coisa. Vou pedir pra você deixar aqui nos comentários qual desses livros você já leu ou qual você ficou com vontade de ler. Eu sempre adoro ver os comentários de vocês, ver se vocês estão pegando recomendações comigo, então deixe comentário aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui, não sem antes agradecer aos apoiadores do Catarse. Galera, muito obrigada pelo apoio de sempre. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até mais. Tchau, tchau.